Posso começar, né? Pode. Pronto. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. Aí tu me fala, vice Rafa, porque Ok, daí eu não eu tô sei se eu vou conseguir atento. visualizar. Eu tô atento aqui. Tá, pronto. E aí, sobre poluição ambiental, o que que a gente pode falar? Né? Primeiramente, eu pensei da gente abordar, né, trazer um termo sobre o que é meio ambiente. E aí eu queria interagir com vocês. O que é meio ambiente para vocês? Aí, de início, a gente pensa logo em um ambiente parecido com esse que eu trouxe no slide. Vocês concordam? O que é que vocês pensam quando a gente pensa assim, a gente escuta sobre o meio ambiente? O que é que vocês entendem? O que é que vem à mente primeiro? Pode escrever no chat. Ou vocês acham, ou vocês não, assim, talvez não. Vocês associam logo à natureza, ou vocês associam a outro, não sei, a outro termo, a outra imagem. Teve um garoto que falou que ele pensa logo naquelas telas de início do Windows 7, aqueles campos verdes. Ah, agora eu tô vendo. Ah. Qual é a tela de início do Windows 7? O Windows Ah, XP também. Os Windows que botam aquelas imagens de tô ambiente. ligada, tô ligada. Ah, parecido com essa, então, né? Uhum. A gente pensa logo nisso, assim, a gente associa logo a natureza, a um local verde, a algo parecido. Mas aí eu trouxe duas definições. Uma definição, ela está na Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei, né, daqui do Brasil, uma lei brasileira, uma lei federal, de 1981. Ela é bem antiga, né? Tem mais de 38 anos. Então, ela diz o seguinte: o meio ambiente ele é um conjunto de condições, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, nessa definição, ela traz muitas informações. Quando ele fala assim, condições, a gente já pode pensar em condições físicas e químicas, né, que nos proporciona a ter a vida nesse local, né, nesse grande planeta Terra, né, a biosfera. E as influências são as influências que tem, né, sobre os seres vivos e as interações que acontecem, né, como o professor Rafael ele falou, que existem interações, né, entre os elementos, que essa é uma definição que ele trouxe sobre ecossistemas, sobre outros termos também. Então, para que a gente realmente caracterize o meio ambiente, então tem que ter essas interações, essas influências sobre os seres vivos, né, influências físicas e químicas, biológicas, as existências de seres vivos, né, e tem que ter essas condições, né, para abrigar, reger e permitir que exista vida nesse local. E aí outro autor mais recente, em 1994, ele trouxe uma coisa mais definida, né? Ele colocou assim, que o meio ambiente é toda relação, multiplicidade de relações. É relação entre coisas, como a que se refere a que se verifica nas reações químicas, físicas, físico-químicas dos elementos presentes na Terra e entre esses elementos e as espécies vegetais e animais. Então, ele já define aí quais são os seres vivos, né? Seres vegetais e animais é a relação de relação como a que se dá nas manifestações do mundo inanimado com a do mundo animado. Quando ele fala mundo inanimado, ele fala dos que não são vivos, né? São abióticos, que são a água, o solo, os raios solares, né, que auxiliam aí na fotossíntese, né, sem a luz solar não existe a fotossíntese, né, que ocorre nas plantas. Então, a relação entre homem e os elementos naturais. Então, aqui, nessa parte, já inclui o homem também no meio ambiente, né, porque a gente existe também junto com
os outros seres, né, seja vegetais e animais. Aí ele fala relação entre homens e os elementos naturais. Então ele coloca aqui o ar, a água, que são os fatores abióticos, né, inanimados, como ele falou aqui. E aí também traz os outros elementos, além dos inanimados, os animados, que são a flora e a fauna. Entre homens e as relações que se dão entre as coisas, entre os homens e as relações de relações, pois é uma multiplicidade de relações que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Aí ele fala que os seres e as coisas isoladas não formariam o meio ambiente, porque não se relacionariam. Então ele fala que Então, basicamente, ele fala que o meio ambiente tem que haver interações e relações. Se não houver isso, não é meio ambiente, certo? Aí, nesse slide, eu quis trazer, pronto. Aí, naquela imagem, né, a primeira que eu tinha trazido, que é um campo verde, como um dos alunos, onde vocês falaram. Então, tem que ter essa interação, né, do solo, com os micro-organismos do solo, com a atmosfera, com o ar, né? Os micro-organismos que são aeróbicos, que utilizam o oxigênio, né, para sobreviverem. Então, existe essa interação com a atmosfera e, ao mesmo tempo, por exemplo, uma folhinha dessas, né, dessa árvore, quando ela cai, né, ela se decompõe aqui no solo, então ele traz matéria orgânica. Existe, então, uma relação, né, do sol, né, dos raios solares com as plantas, para que elas alimentem as plantas, que as plantas, as árvores, os vegetais, eles se alimentam, né, eles utilizam a luz solar para que elas realizem a fotossíntese. Isso beneficia a todos nós, né? E também que se tivesse um homem aqui, um ser humano, ele também estaria se beneficiando, tanto do sol, que ele é importante para a saúde do homem, né, para adquirir vitamina D e outras coisas mais. E aí o homem também se beneficia da sombra da árvore, enfim, se beneficia dos frutos, de diversas coisas que ele se beneficia, tanto de todos os elementos naturais, sejam vivos ou não vivos, né? E aqui é uma relação harmônica, vamos dizer assim, ecologicamente, que é o índio, geralmente, né? O índio, a priori, o índio, a gente vê que ele é uma pessoa, é um homem que cuida da natureza, né? Então, ele cuida da natureza por quê? Porque ele sabe que a natureza é bem, né? Com as árvores bem cuidadas, o solo, né, bem preservado, tudo cuidado, conservado. Ele sabe, porque esse é um recurso que ele depende. Então, por isso que ele cuida da natureza e também se uma cultura, né, de milenar, né? E aqui existe uma relação, embaixo aqui, essa figura, é uma relação totalmente desarmônica, né? O homem que é um homem, como os índios falam, um homem branco, mas não é um homem branco, assim, na raça, né, branca em geral, mas é um homem que não tem essa consciência do índio, né? E aqui essa foto mostra a destruição, né, da floresta daqui da mata, através do que o pessoal chama de cordão. Então, eles utilizam essa corrente aqui para sair destruindo tudo. É um método muito agressivo, assim, desmatamento é uma ação totalmente destruidora, né? E não tem nada a ver com essa foto aqui de cima. Então, a gente vê essas relações que existe hoje em dia, né, infelizmente, que a gente vê muito na Amazônia agora. Constantemente a gente vê notícias, né, bem associada a essa foto aqui, desmatamento. Ô, Adriana, Matheus Augusto tem uma perguntinha lá. Ele pergunta: em um local onde não há natureza, pode ser considerado um meio ambiente? Sim, o ambiente seria, na literatura, existe um termo chamado ambiente construído. Por exemplo, um ambiente construído a gente pode exemplificar como a nossa cidade Recife, é um ambiente construído, onde existem prédios, casas, pontes, mas também existem manguezais, né? Então, existe aí uma relação, apesar de ser uma cidade, mas existe uma relação, pode ter alguma árvore ali, existem animais também, insetos, enfim.
essa relação com a natureza é muito difícil da gente, tipo assim, e não, não existe animais, ou não existe qualquer ser vivo além do homem. Sempre vai ter algum inseto, sempre vai ter árvore, alguma plantinha. Mas, mesmo assim, em cidades é chamado de ambiente construído, certo? Deu para entender, Matheus? É Matheus, né? É, Matheus. Pronto. Tudo certo? Ok. Então, eu vou continuar, tá, gente? Nada. Deixa eu ver aqui. Pronto, essa aqui é o outro slide. E aí fala essa relação mais estrita, né, entre o ser humano e o meio ambiente. Aí o ser humano, ele sempre dependeu do meio físico e natural, né, sempre dependeu do meio ambiente para a sua sobrevivência, causando alterações nesse meio decorrente de sua exploração. Aí eu vou abordar mais para frente um pouco dessa história, né, de quando começou mais ou menos essa relação meio caótica entre o homem e a natureza, entre o homem e o meio ambiente. Então, essa foto eu queria trazer que existe, né, os fatores abióticos, né, o solo aqui, que a gente utiliza muito para cultivo, né, cultura do nosso alimento, e a água, né, que é um recurso tão essencial para a nossa vida, né, para tudo, seja para a higiene pessoal, seja para nosso consumo, né, seja para tudo. E aqui também o nosso alimento, né, então a água e o solo, ela provê nosso alimento, e aqui é o solo também, que já está meio descaracterizado, né, a gente pode perceber que aqui houve um desmatamento para que ocorresse essa construção, aqui, essa obra. E aí, o que é que acontece, né? O homem interage com a natureza, o que pode acontecer, né? O que vai acontecer, mas o que acontece, que geralmente a gente vê muita poluição, né? Que é uma poluição hídrica, né? Onde está sendo jogado aqui um esgoto em um corpo hídrico, né? Em um rio ou um lago, no caso, acho que é um rio. Aqui também, como está havendo mudanças climáticas, a gente também vai abordar mais na frente, não sei se vai dar tempo hoje, mas em próximas aulas eu vou falar, que aqui é a seca, né, as mudanças climáticas estão causando a seca, né, em alguns locais, e a devastação, né, como eu tinha falado antes, infelizmente o homem, visando a curto prazo, né, ele acaba devastando para ter inúmeras coisas, né, geralmente eles estão cultivando, fazendo monocultura, né, que são culturas de uma única espécie, vamos dizer assim, seja soja, cana-de-açúcar, são monoculturas. Então, aqui fala que o ambiente é caracterizado pela relação dos seres humanos entre si com o meio físico e natural. E aí, eu trouxe também, fala um pouco sobre o sistema econômico, porque o homem, ele visa muito, ele destrói, o homem começou a explorar intensamente o meio ambiente onde ele vive por causa disso, né? Por causa do sistema econômico, por conta dessa necessidade de acumular lucro, né? Então, o atual sistema econômico que a gente se encontra é o capitalismo. Coloquei até o S aqui, ó, com a cifra. E as principais características do capitalismo é a propriedade privada, né, onde consiste no sistema produtivo associado à propriedade individual, e o lucro, né, o acúmulo de lucro, que é o principal objetivo capitalista, proveniente do resultado da acumulação de capital. Então, com essa ganância, vamos dizer assim, essa visão de querer acumular lucro, de ter sua propriedade, para que torne-se uma empresa e aí acumula lucro. E outra característica muito forte é a divisão de classes, né, do capitalismo. E aí vocês vão lembrar um pouco da história, né, que vocês estudam aí sobre Karl Marx, que ele traz o conceito de luta de classes, enfim. Aí eu trouxe essas duas pirâmides aqui que exemplifica, né, que descreve muito bem isso. Que existe uma classe capitalista, né, onde estão os grandes empresários, os donos das indústrias e tudo mais, e a classe proletariado, né, a classe proletária,
dos proletários aqui, onde é a grande maioria, né, os assalariados e tudo mais. E que essa pequena parte, né, dos capitalistas, eles detêm 80% aqui da verba, né, da riqueza. E aqui 20% são desses 80% dos proletários. Então, de um lado está a minoria, denominada capitalista, que é essa ponta aqui, ou donos dos meios de produção e de capitais, e do outro lado a maioria chamada proletários, pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de um salário, trabalho assalariado, né? É a grande maioria aqui, certo? Alguma dúvida, gente? Eu vou seguir adiante, tá? Então, fazendo um breve histórico aqui, rapidamente, tudo começou com a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, certo? A Idade Média, o que é que se caracteriza a Idade Média, minha gente? Vamos retomar um pouco a história. O que é que vocês veem aqui nessa imagem? Alguém quer comentar? Deixa eu ver aqui no chat. Alguém quer comentar sobre aquela imagem? Dá para ver ainda? Dá para ver aqui. Pronto. É uma época bem atrasada, né? Uma época em que a gente vê um modo de vida bem ainda precário, né? Uhum. Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é um castelo, né? Então, quando a gente pensa assim, Idade Média, a gente pensa logo no período feudal, né? Gabriela perguntou aqui, o feudalismo foi marcante, né, na Idade Média, o feudalismo. Isso, exatamente, Gabi. O feudalismo, ele fez parte caracteriza esse período, né, da Idade Média. Então, esse castelo aqui, ele é bem característico, por isso que eu trouxe essa foto. O feudalismo, ele como é que fala? A unidade feudal se caracteriza pela resistência desse castelo, os camponeses, né, e seus servos, e também eles se sustentavam através de cultura, né, de cultivo de algum alimento, né. E aí também a economia ela regia-se também com alguns artesãos, certo? Se vocês forem lembrar de alguns filmes sobre esse período da Idade Média, né, esse período feudal, a gente vai lembrar de camponeses fazendo, sei lá, esse aqui, fazendo, sei lá, alguma espada, alguma coisa associada a metal, ou então fazendo roupa, calçado. Bom, enfim, são artesãos que faziam artesanatos, então era uma forma muito, vamos dizer assim, muito manual, né? Era tudo muito manual, certo? Então, eles utilizavam cavalo, utilizavam vacas, enfim, tração animal, certo? E também das pessoas, né? A força braçal das pessoas, né? Dos camponeses, dos servos. E aí, essa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, existe uma transição aí que a gente pode ver que é bem claro, né? Essa transição para a Idade Moderna, ela foi característica pelas grandes navegações, né? Pela Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, foi bem marcante na Idade Moderna, né? E realmente isso fez uma grande diferença nítida, assim, porque o pessoal que vivia de plantação, de artesanatos, né, dos artesãos, aqui a gente já vê uma produção totalmente diferente. Enquanto aqui, sei lá, um artesão ele demora 3 dias para fazer um sapato, aqui um monte de sapato é produzido, certo? Em série. E aqui a força já não é braçal, apesar das pessoas estarem aqui trabalhando, a força já é de combustíveis, entendeu? Seja combustível, acho que no caso dessa época era madeira, né? Lenha, enfim. E essa foto aqui, ela exemplifica
dois grandes empresários, né, os capitalistas que tem lá, segundo aquela pirâmide, torcendo, né, tipo, tirando toda a força de um proletário, né, que ó, eles todos sendo sugados, né, tipo, vamos usar totalmente o que esse funcionário tem para nos oferecer, né, o que esse proletário tem a nos oferecer, né. Então mostra aqui meio que uma ganância, a visão do lucro, acúmulo do lucro. É bem capitalista essa foto aqui, certo? Ele exemplifica bastante, bem assim, bem escrachado, né? Certo? Deu para dar uma revisada um pouco, né? E aí a Revolução Industrial, ela fez com que a humanidade, né, no mundo todo, na verdade, mas a Revolução Industrial começou na Europa, né? Então, a partir de lá da Europa, começou-se uma grande exploração dos recursos naturais. O que vocês entendem, gente, de recursos naturais? Alguém quer comentar? Recurso natural seria água, seria solo. Alguém quer trazer mais algum exemplo? Não? Bom, então vou seguir adiante. Recursos naturais são recursos que vêm diretamente da natureza, sem precisar da intervenção de algum humano. Quem falou? Sim, isso mesmo. A gente geralmente extrai da natureza, né? E aí a gente vai fazer, a gente utiliza uma parte da natureza, vamos dizer assim, para fazer alguma coisa, né? Por exemplo, isso aqui é um carvão mineral. E a gente sabe que existe dois carvões, né? O carvão mineral e o carvão vegetal, né? O vegetal que é das lenhas, né? Das árvores. E a gente extrai para que ele seja, depois ocorre um processo de mineração. A água também, ela é um recurso natural, né? A gente extrai do meio ambiente para a gente utilizar para vários usos, né, que a gente faz, seja na área da indústria, na agricultura, para a gente irrigar, né, as plantações, para o nosso consumo mesmo, né, pessoal, enfim, para tudo. Então, continua essa relação entre o homem e o meio ambiente. Eu trouxe essa foto aqui bem chocante, mas aí, deixa eu ler aqui. A apropriação da natureza pelo homem, em meio à produção capitalista, tem ocasionado a exploração irracional, né, dos recursos naturais em prol à riqueza de pequeno grupo que a gente viu à ponta da pirâmide da população mundial. Essa foto exemplifica muito esse termo aqui, exploração irracional, muitas vezes irracional, né, mas aí quando veio, depois eu vou falar também em aulas posteriores, que vem um termo chamado desenvolvimento sustentável, que vem realmente fazer com que a humanidade reflita, né, sobre essa exploração. Mas, de início, quando começou a Revolução Industrial, a partir de então, existiu sempre essa exploração irracional. Então, essa foto, ela traz uma exploração muito grande, né? Eu não sei que minério o pessoal aqui explorou, mas chegou até o lençol freático aqui. Né? E essa área ficou totalmente inutilizada, né? O que eles vão fazer com essa área aqui? Então, a gente percebe que, não sei se vocês já visitaram locais que já foram explorados, alguns minérios. Eu já fui para um antigo local que foi explorado minério, foi até em Curitiba, e lá é um local que já estava começando já aconteceu lá uma sessão ecológica, né, como o Rafael tinha explicado, já estava lá alguns arbustos, algumas plantinhas ali e tal, mas eu via também uma parte do lençol freático lá, enfim. É um local que depois que se torna, assim, depende de como esteja, né, pode se tornar depois um local de visitação, né, até também se for uma pessoa aqui visitar esse local, ele vai perceber um impacto tão grande, né, que o homem
tem capacidade de fazer com o nosso meio ambiente, né? Então, esses locais, até como a Segunda Guerra Mundial, né? Pronto, o Japão teve aí a data marcante, né, da Segunda Guerra Mundial com as bombas em Hiroshima e Nagasaki, né? E aí eles preservam um local lá, se não me engano, não sei se é Nagasaki ou Hiroshima, que eles preservam lá para as pessoas sempre relembrarem, né, dessa capacidade humana de destruição. Né? Então, um local que é importante, às vezes, você visitar para a gente perceber e refletir, né? Sobre o que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente, né? Com o local onde que a gente vive. Então, isso pode causar um colapso das fontes de recursos naturais, colocando em risco futuramente a sobrevivência do homem, né? Então, a gente devasta tudo para a gente plantar. Eu sei que esse plantio vai servir para muitas pessoas se alimentarem, né? E essa água também utilizando, né? A outro recurso natural que a gente utiliza. Mas será que esse método é o mais correto para a gente alimentar as pessoas? Será que não existem outros métodos menos agressivos ao nosso meio ambiente? Né? Isso também pode comprometer fornecimento do nosso alimento, né? Se a gente polui tanto os rios, a gente não cuidar deles, a gente não tratar o esgoto, os afluentes industriais, vai matar todos os nossos alimentos, né? E as pessoas que sobrevivem pescando, né? Os pescadores, né? Da onde eles vão tirar o recurso, né? A renda deles. Então, é importante a humanidade realmente refletir do que ele está fazendo, né? Tem essa foto aqui, né, da Revolução Industrial, logo no início, né, lá na Europa, onde a gente vê aqui, ó, uma poluição enorme, né, da atmosfera, né, emitindo bastante fumaça, enfim. E aí, as relações do sistema econômico com o meio ambiente. Então, a atuação do sistema econômico é baseada no sistema natural que lhe sustenta. Né, que o meio ambiente aqui é um recurso, um minério, onde ele traz lucro, né, para aquela minoria, e que geralmente a saída está sendo muito, eu quis apresentar aqui lixo, né, resíduos sólidos, mas a saída também geralmente são outras poluições, né, como a gente tinha visto nessa foto aqui, poluição atmosférica, a poluição do ar, a poluição do rio, né, resíduos sólidos que poluem tanto o rio como o solo. E aqui, eu quis trazer alguns exemplos, né? A bauxita. Alguém conhece a bauxita? A bauxita ela é um recurso natural, né? Que ela é um minério, onde a partir dela a gente faz as latas de alumínio, certo? O petróleo, a gente faz, o que a gente faz com o petróleo? Além dos combustíveis fósseis, também ela é um recurso, né, uma matéria-prima dos plásticos. E a gente também, como bem sabe, a madeira, a gente faz os papéis, né, os papelões aqui, que é essa embalagem aqui de sucrilho. E a gente, até agora tá tudo bem, eu tô sendo muito rápido, tô sendo muito claro, ou alguma dúvida aí, gente? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Ok, gente. Beleza, Gabriela. Ok, Matheus. Então vamos lá. Certo, Carol. Geração de resíduos sólidos, né? Como tinha falado antes. Então a gente desperdiça muito, né? E também uma das reflexões que a gente deve fazer quando a gente alimenta, ou então quando a gente vai para um self-service, e aí a gente deixa muita comida e que muitas vezes essa comida ela vai pro lixo, né, pro aterro sanitário, que a gente pode utilizar para fazer alguma compostagem, né, realmente destinar de uma forma ambientalmente correta. E aí, além desses resíduos orgânicos, né, também tem os resíduos, como eu tinha mostrado, que são embalagens, que a gente pode reciclar ou não. Por exemplo, a lata de alumínio a gente recicla. O que vai determinar se ele é reciclável ou não vai depender da tecnologia que o nosso município tem. Por exemplo,
essas embalagens aqui, ó, de salgadinho, né, sei lá, de pacotes de bolacha, aqui em Recife, até onde eu sei, não recicla, certo? Mas ela é reciclável, sim. Eu acho que São Paulo deve reciclar. Essa garrafa PET, ela recicla também. Eu queria perguntar para vocês, quem de vocês fazem a separação dessas embalagens, do que é reciclável e o que é não reciclável? Alguém faz? Deixa eu ver aqui no chat. Sim? Ou, Carol já tinha respondido. Alguém faz alguma separação? Ninguém, gente. Bom, é importante, né? Bastante importante fazer a nossa separação. Ou então a gente pode fazer, tipo assim, não que seja, sei lá, lata, plástico, essas coisas, não, mas a gente pode separar, assim, de resíduos úmidos, de resíduos secos. Os resíduos secos seriam as embalagens, né, que aí o nosso município, né, Recife, ele tem os caminhões de coleta seletiva, então eles fazem as coletas e direcionam logo para as cooperativas, né, os locais que fazem essa separação e destinam para um local, para alguma indústria, para reciclar, enfim. Eu moro na Torre, então aqui na Torre ela tem uma cooperativa bastante conhecida, que fica na Vila Santa Luzia, naquela vila onde é que aquele rapaz biomédico foi assassinado, né? Dentro dessa vila tem uma cooperativa, inclusive eu conheço o pessoal lá da cooperativa, muito bacana o pessoal lá. Então eles até, assim, alguns comentários deles, por exemplo, eles utilizam, alguns deles usam EPIs, né, assim, que são equipamentos de proteção individual, que é luva e tal, mas outros não, né, devido a algumas condições lá. E aí muitos reclamam, tipo assim, eu já fui furado por uma agulha, né, não agulha hospitalar, mas, por exemplo, porque tem gente que faz teste de glicose, né, com aquele glicosímetro para ver a glicemia, né, a taxa de glicose no sangue. Então, descarta de uma forma totalmente assim, sabe, ao acaso, sem ter o cuidado realmente com essas pessoas que manuseiam, né, os resíduos da gente. Então, eles já foram furados, enfim, eles veem também que os resíduos, quando a gente vai separar, não é de separar de qualquer forma, a gente tem que dar uma lavada antes, uma pré-lavada, para que não vá sujo, né, porque algumas sujeiras acabam deteriorando. Por exemplo, se eu pegar uma lata de refrigerante e aí tiver um pouquinho de coca, no caso esse aqui, né, e aí se eu misturar, se eu coloco separar de resíduos secos, e aí essa coca vai junto com o papelão, sei lá, do sucrilho. Aí esse restinho de coca que eu deixei aqui na lata, ela vai molhar o papelão da embalagem do sucrilho. E aí não vai servir mais, porque até que chegue lá na cooperativa, esse papelão pode estar já todo rasgado, com fungo, enfim. Então é importante a gente deixar sempre em boas condições, né, assim, deixar separadinho, tudo certinho, até porque também se a gente deixar lá vai vir formiga, enfim. Eu digo isso por experiência própria, então é bom a gente deixar sempre separado de forma assim que a gente acha mais adequado, né? Deixa eu continuar aqui. Aqui eu quis trazer, mostrando o sistema linear. E geralmente o que está acontecendo é que uma menor parte dos nossos resíduos, ele não está indo para o aterro sanitário, né? Por conta disso também, né? Muitas pessoas, acho que ainda falta muito trabalho do governo, né? Conscientizar a população, haver realmente mais educação ambiental para que conscientize realmente todo mundo, né? Então, aqui são os recursos naturais, né? A água, os minérios, a madeira, o petróleo, enfim, a gente retira do meio ambiente, da natureza, para que a gente fabrique os produtos, né, que a gente utiliza e consome. Infelizmente, há a poluição da atmosfera, né, da água aqui do rio e do solo também. E, então, esses produtos fabricados nas fábricas, nas indústrias, chegam ao comércio, onde a gente vai lá e compra, né, e a gente consome dentro de casa,
E aí, esses resíduos, eles são coletados, né, pelos serviços do governo, né, pelo consórcio lá, e chega, então, ao aterro sanitário. Quando chega, né, porque às vezes tem pessoas que jogam no rio, joga lá no canal, joga lá enfim, naquele barranco lá que tem, enfim, quando chega no aterro sanitário, né, e quando chega no aterro sanitário, o aterro sanitário ele tem que estar também totalmente adequado para que se receba esse resíduo, certo? Porque a gente via antigamente muitos lixões, né? Lixões seria o quê? Seria um local onde não tem nenhuma adequação para que receba esses resíduos sólidos das casas, né, dos domicílios. E aí acabava contaminando o lençol freático, né? Acabava contaminando o solo também e o ar também, porque a decomposição dos resíduos sólidos, do lixo, ele emite um gás, né? Um gás chamado metano. Ele é muito mais, ele tem um poder de poluição muito mais forte que o dióxido de carbono, né? O CO2. Então, esse sistema linear, que só vai de uma direção só, tá? É da natureza para o aterro sanitário. Mas aí a sustentabilidade, o homem sustentável, ele quer trazer isso que se torne um ciclo, né? Então, retira da natureza, vai para a fábrica, vai para o comércio, a gente consome, mas através da coleta seletiva ela pode voltar para as fábricas e aí a gente continua esse ciclo. Ou então não, se for algum resíduo orgânico, ele vai, volta, se torna um composto, né, se torna um adubo, para que a gente plante, então volta para a natureza de novo. Então, sendo cíclico, né, esse sistema é muito mais interessante, mais sustentável, né, para a nossa vida, né? E aqui eu trouxe o exemplo novo da bauxita. Então, a bauxita ela é extraída na natureza, ela vai para a fábrica, né? Então, ocorre aqui a fabricação aqui das latinhas, vai para o comércio, a gente consome, aqui eu trouxe o Zeca Pagodinho consumindo cervejinha dele aqui. Então, de um modo mais, né, do modo cíclico, né, que eu tinha mostrado. Ela vai para a cooperativa, aqui tem uma foto de uma cooperativa, onde está aqui um funcionário separando, né, então aqui tem uma esteira com os resíduos que chegam, né, então ele vai fazer a separação. Então vai separar de papel, papelão, com os plásticos nas embalagens, com os PETs, com as latas de alumínio, enfim. Ele vai fazendo a separação aqui. E aí, lá na cooperativa, tem um aparelho chamado que ele prensa, né, o prensador. Então, ele faz a prensagem para diminuir o volume, e aí, daqui ele vai vender para uma indústria que ela vai fazer umas novas, por exemplo, aqui, né, as novas latinhas. Então, ele vai fundir todo, por exemplo, dessas latinhas aqui, ele vai fundir para que ocorra novas fabricações de latinha, certo? Deu para entender, gente? Sim, ok. Vamos continuar, então. Falta 10 minutos, né, Rafael? Qualquer coisa tu fala aí, sim, a respeito do tempo. Beleza, tranquilo. Então, aí eu quis trazer uma questão aqui. Vocês acham que o termo consumo é o mesmo que o consumismo? É a mesma coisa? Qual é a diferença? O que é que vocês entendem desses termos? Alguém quer comentar? Acho que não é a mesma coisa. O que é que você acha diferente, Gabi? Tu quer comentar a diferença? Bom, então vou falar a diferença. Bom, o consumo, gente, o consumo é o que a gente consome de tudo, assim, vou consumir água, eu vou, ou então, Oi. Gabi falou que o consumismo é como se fosse o consumo exagerado. Sim. Fabrício falou que
o consumo é o simples ato de consumir, enquanto que o consumismo é o consumo excessivo. E Ana Carolina disse que que consumo é igual a consumir alguma coisa, simplesmente. E consumismo é o excesso. Então é uma unanimidade aí. Perfeito, gente. Essa definição aí tá excelente. É isso mesmo. Consumo é consumir algo, vou comprar alguma coisa, estou consumindo, né? No entanto, que a gente se coloca como posição de consumidor, né? É comprar alguma coisa, ir no comércio, ir no shopping, ir no supermercado, comprar alguma coisa, e o consumismo é o consumo exagerado, é consumo de muitos supérfluos, né? Então, vamos lá. Consumo desenfreado, sem necessidade. A gente compra muitas coisas que, às vezes, nem precisa. Ah, tá em promoção, vou lá e compro, né? Ah, o preço tá ótimo, tá bem atrativo, eu vou lá e compro. Sem precisar daquilo. E, então, existe uma influência muito forte da mídia, né? E aí a gente vê tecnologias, né? A tecnologia também nos influencia nessa, né? Na mídia. A mídia foi muito assim, novas tecnologias, e a gente fica totalmente doido, assim, eu quero comprar o mais, né, o mais avançado de todos. E aqui essa foto mostra muito, né, a mídia, a televisão, que a internet também nos influencia muito, né. E aí o consumismo, ela está associada a esse termo modismo, né, então, por que a gente troca de celular, né? Porque não é porque ele deixou, ou ele quebrou, muitas vezes, né, eu digo, não é porque ele quebrou ou ele deixou de funcionar, é porque a maioria das vezes a gente quer ter um modelo melhor, né, ou porque, ou por conta da capacidade dele, ou porque ele tem novas tecnologias que nos proporcionam, né, melhores condições, enfim, e a tecnologia é utilizada para despertar esse interesse de comprar. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, o modismo, né. Então, para as mulheres e até para os homens também. Antigamente, os homens utilizavam calças tradicionais, né? Era assim praticamente, né? Era uma calça reta. Hoje em dia, os homens estão usando uma calça mais estreitas, né? Mais apertadas. Já as mulheres também, né? Geralmente o modismo altera mais para as mulheres. Hoje em dia a calça para mulher antes estava bem assim, tipo, bem apertada, bem legging. Agora voltou a moda dos rasgados, né? Como é que o pessoal chama de destroyed, que é todo destruído assim, bem rasgadinho. Aí depois a moda muda para uma boca de sino, enfim. A moda vai mudando muito, né? E a gente vai seguindo a moda para a gente não ficar também aquela coisa desatualizada, né? A gente quer seguir a moda, então isso faz com que a gente consuma bastante, sem precisar. Se a gente tem, sei lá, uns 3 calços, dá para ir a semana inteira para a escola, para a faculdade, para o colégio, enfim, para trabalhar, né? Então, a gente não precisa de 10, 20 calças, não, né? E aí... Esse aqui também é um exemplo de um consumismo, né? O pessoal que realmente pode ficar trocando o carro todo ano, ou então porque, tipo, eu tenho um carro cinza, aí teve a moda aí dos carros brancos, aí o cara que tá com o carro cinza, não, eu quero também estar bem assim, tipo, quero ter meu status, vou comprar também meu carro branco. Aí ele pega, vai e troca com o carro branco, né? Então, existe esse modismo, né, que faz com que a gente consuma sem necessidade, realmente. E aí... Luiz Fernando fez uma observação aqui. Mundo monocromático. Parece que essa é a nova moda aí, né, Luiz? Todo mundo de branco, né? Os carros tudo de branco. Aí, sim, as consequências, né? Esse consumismo todo, né? Vai criar... questão social vai causar muito empréstimos e dívidas, né? As pessoas que são influenciadas por conta desse modismo, por conta dessa tecnologia toda, o pessoal vai criando dívida, não tendo controle da sua renda, né, do seu orçamento. E aí também há uma exploração maior dos recursos naturais, né, se não há aquele ciclo que eu tinha falado, muitas vezes não, né, assim, sobretudo em países que ainda estão em desenvolvimento, existe essa exploração, né, dos recursos naturais, e o aumento da geração de resíduos sólidos, né, isso causa, então, a poluição também, certo?
E esse termo aqui, muito conhecido, muito falado, assim, quando a gente fala em consumo, consumismo, a gente também fala sobre obsolescência programada. O que é que vocês entendem de obsolescência programada? Ou só obsolescência? Alguém quer comentar? É como se um produto ele meio que fosse programado para ser desatualizado. Uhum, exato. Algum tempo para forçar o consumidor a comprar outro. Perfeito, perfeito. Fabrício também falou aqui, eles reduzem Eita, o tempo deixa eu útil olhar. do produto para aumentar as vendas. Aham, massa, Fabrício. Aí o Luiz falou, nostalgia. Então, gente, então obsolescência, a gente pensa em algumas palavras, né? Pelo menos eu trouxe algumas aqui, que é ultrapassado, ele acaba ficando ultrapassado, antigo, fora de moda, né? Mas ainda ele é utilizável, ainda dá para utilizar, apesar dessa, né, de estar ultrapassado e antigo fora de moda. Por exemplo, tem esse gravadorzinho aqui, que tem essa fita aqui, essa fita cassete que ela dá para utilizar. Tem gente que ainda utiliza para fazer algumas gravações, mas que existem gravadores, né, digitais que hoje em dia é tudo armazenado no cartão de memória, né? E tem esse Walkman, né, que dá também utilizado com, a gente usava aqui fita cassete. Tem essa máquina que, eu ia falar máquina digital, não. É uma câmera que usava antigamente esse filme aqui, né? E aí, enfim, esse celular antigão aqui, ó, que nem tinha, que nem era o smart, né, hoje que a gente utiliza. Enfim, são objetos, né, são produtos que acabaram sendo ultrapassados, mas que são utilizados, mas que a gente não utiliza porque hoje em dia a gente está acostumado com várias funções no celular, por exemplo. É bem mais prático também, né, então as tecnologias traz praticidade. E que a obsolescência é isso, né? Então, ultrapassado de fora de moda. E aí a programada, né? Quando a gente fala obsolescência programada, é que como eu esqueci o nome da pessoa que falou comigo agora, definindo sobre obsolescência programada, mas ele falou muito bem isso, assim. João A tecnologia. João Pedro e João Fabrício. Pedro. Isso, João Pedro. Enfim, ele define muito bem, né? Falando da tecnologia que acaba as indústrias, as empresas fazem com que a gente consuma. Então, eu trouxe aqui o exemplo do iPhone. Então, começou-se com um iPhone 4S, não sei se começou, mas acho que talvez tenha um mais antigo, mas eu peguei esse 4S, 2011, e hoje em dia a gente tem esse iPhone X, também deve ter outro mais muito mais moderno aí, que esse iPhone X ele foi lançado em 2017, então ele deve ter milhões de funções, né, em relação a esse iPhone 4S. Então as pessoas que são consumistas vão sair comprando, seguiu esse caminho aqui, né, seja o iPhone, seja o Motorola, seja o Galaxy, né, enfim. Adriana? Oi. Eita, já né? Será que tinha como a gente fazer o fechamento, porque vai começar daqui a... Sim. Certo. Do segundo ano, beleza. Pronto, gente, então, a gente pode continuar em outro momento, em outra aula, mas aí a obsolescência programada, ela explica um pouco, né, sobre o consumismo, por que faz com que a gente consuma tanto, certo? E na próxima aula a gente dá continuidade ao vejo com a Rafael, se pode ser na próxima semana ou não. Tá, gente? Obrigada por hoje, viu? Obrigada, gente. Obrigada, Ana Carolina. A gente vai dar continuidade, certo? Beleza. Adriana, muito obrigado aí, Adriana mandou muito bem, certo? E, eu que agradeço. Se der certo, na próxima sexta, de repente você finaliza, né? Pronto. Aí. Isso. Demais, valeu, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Antes de saírem, coloque aí, por favor, meu povo, o nome completo e a turma de vocês, só para eu ter um controle, beleza? E aí os terceiros estarão liberados. Obrigado por participarem, gente.